gente já... Tá? Sim, vou também falar para vocês hoje o que muda. Eu vou passar um pouco dessa parte teórica aqui. Quero chegar até aqui. Pessoal, vamos lá. Tudo bem, pessoal? Vou fazer vamos começar a aula. Já está gravando aqui, tá? Permitir aqui mais o pessoal entrando. Ok, vamos lá? Gente, é o seguinte. Eu falei um pouco para vocês, na aula passada, eu lembro que ele falou de desafios conflitantes. Foi isso que eu falei? Nós falamos que tem os objetivos conflitantes, pessoal. Os objetivos conflitantes. Nós falamos um pouco de objetivos conflitantes, falamos de recursos, falamos de processo de recursos, falamos de geração de riqueza, como que a riqueza que ela é gerada, né? O que a empresa ela faz? A empresa ela só existe por uma razão. Qual a razão que a empresa existe? Não é só gerar lucro, trabalhar numa necessidade da comunidade para gerar lucro, tá? Então, nós temos que trabalhar uma necessidade. Lá na primeira aula, eu disse para vocês sobre a nossa unidade, né? O que fazemos aqui. Nós só existimos porque o governo, o Estado, ele não consegue, tá, fazer esse trabalho com zelo, né? com eficácia. O governo, por ele não conseguir. Vamos lá, vou dar um exemplo de curso de inglês. Cara, toda escola ensina inglês, mas na verdade não ensina, porque o aluno não aprende. Qual é o método de ensino? Ou seja, a forma do processo. Por exemplo, o processo de educação que está errado. O método de educação está errado. Se o método for mais eficaz, ou seja, se obtivesse mais resultados, o aluno não precisaria vir aqui na escola estudar inglês. Ele ficaria na própria unidade escolar dele, estudava inglês lá, aprenderia a falar inglês, mas nós sabemos que muitas das vezes, para você ter uma ideia, muitos professores de inglês que dão aula não falam inglês. Tá? Eles estudam na faculdade a parte teórica, ensinam a parte teórica. Primeiro, o método é diferente. É a mesma coisa de informática. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem de um curso que o Neto estava dando gratuitamente de Excel, montagem e manutenção. Tá? Gratuito. Nas unidades escolares dele.
do município. Aí eu estava lendo sobre o assunto, porque me interessa a gente. Imagina, o neto começando a dar curso gratuito, pessoas não vão precisar estudar aqui na escola. Será que meu negócio vai acabar? Aí eu estava vendo os erros. Tempo de duração do curso. Quantidade de alunos em sala de aula. Formação dos professores. Tudo isso leva em consideração o quê? É o que eu falei na aula passada, acho que todo mundo está vendo aqui. A gente falou de processo. Isso tudo é processo. O produto é o mesmo, informático. Mas se os processos forem diferentes, o resultado é diferente. Nós temos que dar garantia que vocês vão aprender, então é diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Loja de hambúrguer. Eles fazem produtos iguais. É hambúrguer. Todos os hambúrgueres são iguais? Não, gente, não. Vocês acham? É igual? O que diferencia? Eu não sou muito de comer hambúrguer, mas eu sei que do McDonald's é diferente do Burger King. Os nomes, os gostos. O que não é bem feito? Mas o que diferencia? Hambúrguer é tudo hambúrguer. Mas você não pode falar que o produto é diferente? Não, algumas coisas que têm diferenciais e outros não. Hambúrguer é hambúrguer. Só que algumas hamburguerias fazem um hambúrguer diferente para um determinado público. Por exemplo, tem hambúrguer que é muito grande, tem hambúrguer pequeno. A hamburgueria vai escolher o seu cardápio de acordo com o público-alvo que ela quer alcançar, tá? Então, muito importante a gente entender isso. Que isso é o que é um dos conflitos maiores que nós temos, um objetivo conflitante maior que nós temos. Um objetivo maior que nós temos, muitas das vezes as pessoas acham que é o produto, e não é. É o cliente. É o cliente. O cliente, isso eu falei na aula passada também, eu falei para vocês. O cliente, eu, o funcionário ou o colaborador, inconscientemente ele quer quebrar a empresa. O que ele quer? Muito e pagar muito pouco. E o funcionário também. Ele quer trabalhar muito pouco e ganhar muito. Agora, essa equação nós temos que fazer na apreciação do produto. Foi isso que eu falei para vocês. Mais para frente, como está muito teórico ainda, depois a gente vai fazer isso na prática, tá? Como, por exemplo, eu fiz na última aula, da última turma, eu fiz uma pizza. Como a gente vai colocar preço na pizza? Nós vamos ter várias variáveis. Já aí vocês podem escolher um outro produto que vocês podem escolher até um outro produto, mas se fosse um curso de informática, de inglês, isso tudo eu já faço isso há 20 anos, tá? Agora, produto como, por exemplo, eu também tenho uma empresa de depilação a laser. Cara, qual o preço? Como a gente preciou? Como a gente chegou a esse preço? O concorrente, ele é determinante para o preço? É determinante? Ele é uma variável, ele não é determinante. Ele também contribui ao preço. Mas ele não pode ser determinante. Mas para vocês, quanto custa o de gás? Hoje, R$ 98. R$ 100? 105? 130? 120? Vamos, peraí. 150? Já viu o botijão de 150? Não, né? Ainda não. Ainda não. 130. Aonde? No Rio tem. Aqui em Volta Redonda tem? Não. 120, tem? Tem 120. Então, por quê, pessoal? Por quê? Porque é a empresa que precifica.
E garanto a vocês que de 120 deve ter algum atrativo lá para ser 120. Ou eles têm públicos cativos. Ou seja, já tem um determinado público. Vou dar um exemplo. O que determina preço, a grande maioria das vezes, é o mercado. É oferta e demanda. Quanto maior a oferta, menor é o preço. Tá? Quanto maior a oferta, menor é o preço. Quanto menor é a oferta, mais caro fica. Por exemplo, só que o mercado, como por exemplo, commodities, que é o mercado de combustível, eles não é isso também, mas aí tem vários fatores, inclusive globais, que fazem com que o preço aumente ou que o preço diminua. Mas o gás de cozinha, por exemplo, as pessoas ficando na pandemia, aumenta o consumo de gás ou diminui? Aumenta. Se aumenta o consumo, devia fazer o quê? O preço baixa ou diminui, aumenta? O preço aumenta ou o preço abaixa? Pode participar aí, pessoal de casa. Aumenta, né? Aumenta. Por quê? Porque a produção de gás ela é X. E ela estava sem pandemia. Agora, as pessoas ficando em casa, a produção continua sendo X, só que a procura aumenta. Se a procura aumenta, o que o cara faz? Aumenta o preço. Porque você está disponibilizado a pagar. Por exemplo, você ligou para uma empresa de gás, a empresa de gás falou assim, está em falta. Você liga para outra empresa de gás e fala assim, ó, está em falta. Você liga para outra empresa de gás, está em falta. Então, se ligar para 4 empresas de gás, tem gás. Quanto é? 140. O que você faz? Você compra, concorda? Você compra. Por quê? Porque você ligou para 3 empresas de gás e não tinha gás. Na quarta tem mais R$ 140. Aí você espera as outras empresas terem gás ou você compra? Compra, a maioria das pessoas compra. Com isso, aumenta a expectativa de preço. Então, baseado no que eu estou falando para vocês, foge um pouco a regra lá de margem de contribuição. Ali, pela demanda, aumenta o quê? Aumenta a percentual de lucro. A margem de contribuição é a mesma, o percentual de lucro aumenta. Por quê? Porque você pode agora colocar o lucro que você quiser. Que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, uma das importâncias é você entender o seguinte, quanto eu quero ganhar. Mas voltando aqui na minha estrutura da aula hoje, eu quero falar com vocês duas coisas hoje principais. Uma, quero antecipar um pouco essa parte teórica, que a gente vai chegar, eu quero chegar pelo menos, eu já falou um pouco de Taylor, acho que foi na aula passada, na aula anterior, não é? Na aula passada, eu falei. Eu quero chegar que tem a parte de Taylor. Chegou nessa parte, aí eu quero passar para vocês coisas que eu não preparei slide aqui, mas eu vou falar um pouco para vocês do 7P de marketing, que preço, que a gente está falando de preço, é um dos P's do marketing. É uma das formas que a gente tem que entender quando a gente vai abrir uma empresa. E você vai definir, algumas vezes, se a sua empresa está adequada ou está inadequada, baseado nisso, tá? Vamos lá. Então, olha só. Eu vou fazer o check do meu aqui, o pessoal está em casa, está todo mundo vendo? Para eu me direcionar aqui. Peraí. Quando a pessoa... Agora foi. Nós falamos na aula passada dos objetivos da empresa, os objetivos conflitantes. Hoje, eu vou falar uma coisa um pouco mais chatinha um pouco, mas que é muito importante a gente entender como que uma empresa ela se divide. Falamos disso aqui já, porque a administração é importante, porque a gestão é importante. Cara, vou ser muito honesto a vocês. Gestão, gente,
é tudo. Gestão é tudo. Se você for um bom gestor da sua vida, você tem bons resultados. Do seu tempo. Hoje se fala muito de gestão de tempo. Eu até li um livro só falando de gestão de tempo. Como é que tem gente que faz tanto e tem gente que faz tão pouco e ainda tem a mesma desculpa? Qual a desculpa das pessoas? Qual a grande desculpa das pessoas, pessoal? Participe comigo aí. Duas desculpas para todo mundo. Não tem tempo e não tem o quê? Dinheiro. Grandes desculpas que todo mundo dá. Não tem tempo e não tem dinheiro. Você concorda? Vocês concordam com isso, gente? Não tem tempo e não tem dinheiro. Então, desculpa. Sim. Agora, eu vou falar... Ah, vocês concordam? Concordo. Que é desculpa ou você concorda que é uma... que todo mundo dá essas mesmas desculpas? É desculpa geral, né? Todo mundo dá a mesma desculpa. Mesma desculpa, né? E por que tem gente que consegue fazer mais e tem gente que consegue fazer menos? Tudo uma questão de gestão. Saber usar o tempo que tem a seu favor. Exatamente. Tem ferramentas hoje, a tecnologia pode ajudar na gestão de tempo, por exemplo? Sim. Tem. Você tem aplicativos hoje que te ajudam na gestão de tempo? Sim. Tem. Tem uma coisa que eu não vou falar, não vou entrar muito no mérito, porque só isso dá uma aula inteira, tá, gente? Mas se você quiser pesquisar, e tem aplicativo chama Efeito Pomodoro, ou Método Pomodoro. Procura na internet, chama Método Pomodoro. Tem aplicativos de Método Pomodoro, tá? Pomodoro, não vou falar muito sobre o assunto, mas é uma ferramenta para gestão de tempo. É um método que você ganha. Por quê? O ser humano, vamos falar do ser humano. O ser humano, ele tem duas coisas principais do ser humano, do comportamento humano. Ele tem duas coisas que está lá. Ele foge da dor e procura prazer. Tá, gente? Foge da dor e procura prazer. Tudo que dói, você foge. E tudo que gera prazer, você procura. Vou dar um exemplo. Os vícios geram o quê? Prazer momentâneos. Vocês sabiam por que um cara, não sei se tem alguém, nada contra, tá, gente? Eu não fumo, nunca fumei, mas nada contra. Mas tem gente que fuma, sabe que é prejudicial, mas mesmo assim fuma. Por que será? Sabe por quê? O nosso cérebro, ele não é evoluído para gente ver perigo a longo prazo. Ele evoluiu para a gente ver perigo em curto prazo. Ou seja, nós vemos perigos muito curto prazo. Por exemplo, a nossa amígdala, que é ela que determina sobre medo, ela vê medos momentâneos. Por exemplo, quem tem medo escuro? Não enxergou, começa a ter medo. Por quê? Porque você não sabe o que está lá. Agora, o cigarro, ele não mata nos próximos 2 meses. Ele pode matar nos próximos 20 anos. Então, sua vida não se importa que daqui a 20 anos o cigarro pode te matar. Se matasse na hora, ela dava um... Vou dar um exemplo para você. Quem já correu de carro, alguém está correndo de carro, você começa a dar um frio na barriga? Já aconteceu comigo várias vezes, principalmente quando você está correndo assim, de repente tem um lugar que o nível acaba, parece que o estômago fica ainda, né? Parece que você, caramba, não parece que você vai... Sabe o que é aquilo? É adrenalina.
É a descarga de adrenalina no seu sangue. Quem fez isso? A amígdala. Ela pegou no seu cérebro e mandou lá, faz adrenalina, tá perigo. Aí você começa a dar essa sensação de frio na barriga. A adrenalina faz com que você tenha essa sensação. E sabe o que é interessante? A amígdala, ela te avisa do perigo, mas ela não avisa do perigo sobre o cigarro. Aí é o córtex frontal que manda. Só que mais 95% das vezes nós somos o quê? Emocionais. Então, isso que faz a diferença. Então, nós somos seres racionais e emocionais. Na verdade, nós temos um cérebro racional num corpo emocional. Essa é a maneira que eu vejo. Nosso cérebro é capaz de raciocinar tudo, mas nós vivemos, na grande maioria das vezes, pelas nossas emoções. E uma coisa que eu falei aqui para vocês. É importante a gente entender, principalmente que, se eu quero os vícios, ele faz você ter prazer. Sabe que um prazer momentâneo que as pessoas usam muito hoje? E tem gente que fica viciado nisso? Jogo de videogame. Porque o jogo de videogame, você tem prazer. Por exemplo, eu não jogo, tá? Jogo sim. Eu jogo xadrez, jogo blackjack no celular. Mas cada vez que você ganha, o seu cérebro manda disparar um certo prazer. Tem gente que tem prazer até em matar, né, no videogame, não tem? Você fica lá doido para matar o cara? Você xinga ele. E quando você mata, você fica legal. Você faz na mesma hora, você tem um sentimento de prazer. E isso faz você continuar ali jogando horas e horas e horas e horas. Então, só que nós pensamos o seguinte. Nós, na administração, na gestão, nós temos que levar isso para números, para raciocínio. A gente não pode ficar lidando só com a parte emocional. A gente sabe, a gente só tem que saber que eu estou fugindo da dor ou estou procurando prazer. O tempo todo. Nós somos assim. Quando a gente vê um graveto no chão, a gente logo considera o graveto o quê? Quando está à noite. Você já vê os perigos. Porque a sua amígdala dizendo, pode ser uma cobra. Você não viu. Você já veio da medo. Na verdade, aí, quando você vê que não é uma cobra, o seu córtex frontal diz assim, não é uma cobra não é dessa cor, cobra não é assim, cobra não é assado. Aí você já para, então não é cobra, deve ser um graveto. Porque você não consegue definir isso. Então, a administração é necessária, a gestão e a administração é necessária, que eu já falei na aula passada. Hoje nós vamos falar disso aqui, ó, níveis organizacionais. Nós falamos de uma empresa, por exemplo, pequena. É muito importante a gente falar primeiro. Aqui está. Presidentes, diretores, supervisores, na linha de produção, funcionários. Então, a gente pode desenhar aqui uma pirâmide, não pode? Presidente, diretores, supervisores e a linha. E a gente divide essa linha em 3 níveis: institucional, nível intermediário e o nível de execução. É importante a gente entender o seguinte, que aqui, na presidência, na direção geral da empresa, pode ser empresas pequenas, médias ou grandes. Empresas muito pequenas, geralmente, tem 1 ou 2 pessoas que fazem isso tudo aqui. Mas por que vamos pensar nas empresas pequenininhas que a gente monta agora? A gente monta uma empresa agora e por que ela às vezes não dá muito certo?
Por quê? A gente não respeita esses níveis. Por exemplo, diretor, vamos lá, vamos montar uma empresa de games, igual o Glauber, com várias pessoas. Quem é o presidente da empresa? Esse presidente da empresa, ele é o responsável pelo planejamento estrutural da empresa. Ô, Sandro, dá licença. Oi, Tem gente que está pedindo para entrar na reunião, na chamada. desculpa aí, gente, peraí. Obrigado aí, porque eu estou fazendo o share. Estava em outra, não, né? Obrigado. Seja bem-vinda. Então, olha só, esse cara aqui, ele é o presidente da empresa. A empresa vai crescer? Vai. Vou dar um exemplo. Apple. Quem era o presidente da Apple? Steve Jobs. Por um período ele foi presidente. Depois ele foi destituído como presidente. Mas ele era fundador da Apple? Era. Aí ele foi demitido como presidente. Porque a Apple tinha um... Tem mais gente querendo entrar aqui? Não, né? Eu não estou conseguindo ver. Não. O presidente da Apple, ele foi destituído da Apple como presidente por quê? Porque a cadeira diretora da Apple tem aqui uma votação, nessa votação define quem é o diretor, quem é o presidente. Foi definido que ele não era mais presidente, ele não servia mais para presidente. Ele foi demitido da sua própria empresa. Sua própria empresa. Ele era um acionista dos majoritários da empresa, mas mesmo assim foi definido, foi demitido. Por quê? Porque uma coisa não determina a outra. Mas quando isso acontece, ele é totalmente desligado? Não. Uma coisa é a seguinte, ele é desligado da empresa da função de presidente. Ele continua fazendo parte, porque aqui em cima, vendo meu slide aqui, na presidência, na diretoria, aqui, ó, né? Aqui em cima, na diretoria, aqui no topo da pirâmide, uma empresa grande, aqui tem os presidentes e os diretores. Aqui tem o presidente e diretores. Ele continua indo lá, é como se fosse... Ele tem voto. Ele pode sentar na cadeira de acionista... Não lembrar. Ele toma decisão para a empresa. Só que ele não é a decisão. Ele não é presidente mais. Ele não é a pessoa que organiza tudo isso aqui. Aqui, vamos supor, o Steve Jobs saiu, ele não saiu da empresa, ele saiu só dessa presidência. Aí, aqui, ele ficou ali aqui ainda. Tá? Por exemplo, tem uma reunião de acionistas. Os acionistas minoritários, eles não têm, pela quantidade de ações, eles não têm poder de voto. Porque o voto vai depender do regimento de cada empresa. Mas, por exemplo, vamos supor que você tenha 1.000 ações, tá? Com 1.000 ações na empresa, você tem, 30% da empresa é sua. Você tem direito a 3 votos. Tá? Vamos supor que cada voto seja por 10%. Você tem direito a 3 votos. Então, o Steve Jobs, ele tinha um voto grande, mas ele já não dizia o que fazer, mais o que não fazer. Mas aí ele foi demitido, depois ele foi readmitido. A gente fala demitido para ficar mais claro para todo mundo entender, tá? Mas, na verdade, ele foi simplesmente restituído do cargo de presidente. Depois ele voltou para a presidência novamente, onde a Apple deu um novo boom aí, né? Tem uns especuladores que acham que foi, tipo assim, proposital, entendeu? Proposital para as ações cair, perder valor no mercado, depois subir de novo. Tem várias outras coisas que, mas o importante é a gente entender o seguinte: quando você institui uma empresa, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: quem vai ser o presidente? Vamos lá, que a empresa tem 4 sócios. A gente chama de administrador. Nessa sociedade, quem vai ser o administrador? Quem vai responder pela empresa? O administrador pode ser 1,
Pode ser os dois ou pode ser todo mundo. Só que você concorda com vocês? Se for todo mundo, tem uma bagunça do caramba. Tem que ser uma pessoa, no máximo duas. Tem que ser, por exemplo, há grupos de administradores que a formatação de contrato, que é um assina, a formatação de contrato que os dois têm que assinar. Por exemplo, são 4 sócios. 2 têm que assinar para concordar. Tem informação que só o administrador assinando, todo mundo tem que responder. Tem umas que é um ou outro. Por exemplo, é um ou outro. Vai depender muito do contrato social, tá? Qualquer empresa que seja acima de uma pessoa, um de sócio, tem que se fazer um contrato social. Então, quem é que está no contrato social? Quem está aqui no topo da pirâmide, tá? Então, tem uma empresa pequena, por exemplo, como a Microcamp, ou que tem sócios, ela tem um contrato social onde tem uma rede de diretores, tá? Quem é o presidente? Empresa muito grande é presidente. Corporações, né? Empresa pequena é o sócio administrador. Ficou claro isso? Ficou claro essa postilha? Então, lá. Não está escrito ali na apostila, mas quem está aqui? Sócio administradores, presidentes ou diretores de empresa, acionistas, tá? Acionistas são quem? Os majoritários ou os representantes. Uma grande maioria das vezes são representantes. Por exemplo, o dono da Rede Globo, por exemplo. Rede Globo Televisão, mas a Rede Globo tem muita coisa. O grupo Roberto Marinho, não é só televisão. Televisão é uma das coisas. Eu sei que o grupo Roberto Marinho tem o quê? A família Marinho. A família Marinho são os acionistas, mas eles têm representantes. Ou seja, tem gestores que representam eles em reuniões de acionistas. Entenderam? Muitas das vezes são advogados também, tá? Muitas das vezes são advogados que respondem pela família. Tá? São advogados com especialização em gestão em corporação que responde pelos acionistas majoritários. Porque muitos deles estão viajando, não querem saber de nenhum problema. Só querem o dinheiro caindo na conta deles, tá? A gente vai depois falar um pouco disso aí. Como a gente chega lá. Então, ficou claro isso aqui? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Porque é difícil de chegar. Difícil para vocês chegarem aqui? Ah, não. Agora eu já sei onde eu estou errando. Estou errando aqui. O pessoal está vendo aí. Está vendo, né, pessoal? Então, olha só. Presidente, diretores, gerentes. Gerente está na cadeia de baixo. Vamos lá. Ajudar aqui. Cadê mais fácil eu desenhar aqui no próprio pirâmide? Ó. Então, gente, olha só. Gerentes, numa empresa pequena, nós temos gerentes? Tem, por exemplo, a loja tem um gerente. Geralmente, o gerente é o dono da empresa. Agora, tem que ficar muito bem claro. Para dar certo, gente, para ser organizado, o gerente tem funções. Quais as funções do gerente da empresa? Ele tem que fazer isso? Ah, mas ele é o dono. Ele está aqui em cima também, ele é dono. Não importa. Tem que ser definido. Tudo tem que ser por escrito. Então, se você entrar numa sociedade onde não está escrito, vou ser muito honesto para vocês, tá? Chuta que é macumba. Só dá maluquice. Sem querer brincar com a religião, tá, gente? Só dá maluquice, tá? Porque uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra, que é para dar certo, tem que ser por escrito. Função gerencial. Qual é a função de gerente? Vocês vão montar um negócio, qual é... Vamos ter um negócio de fábrica de picolé. Vamos produzir picolé, eu faço muito. Quem é o gerente? Ah, é o próprio sócio. Mas peraí,
quais as funções do gerente. Você tem que colocar isso por escrito. E para não dar rolo depois. Pode dar rolo depois, tá, gente? Por quê? Porque não está definido. Ah, qualquer coisa que vocês forem montar, uma hamburgueria, qualquer coisa, tem que ter as funções todas definidas durante o processo de montagem do negócio. Supervisores de primeira linha. São chefes. Geralmente na fábrica, olha, essa linha tem mais gente, tá? Mas assim, por exemplo, tem supervisores, tem superintendentes, tem opções de coisa aqui que não está que tá ligada aqui. Mas, por exemplo, gerentes, geralmente são gerentes de CSN, por exemplo, que eu conheço um pouco. A CSN tem superintendente, e são várias fábricas dentro da própria CSN. Você trabalha na CSN? Não. São várias fábricas lá dentro, né? Então, cada fábrica tem seu superintendente, aí cada região, cada área tem seu gerente, né? Os diretores estão mais lá para cima. Eles não estão lá na planta. Eles não estão na planta. Não ser diretor de planta. Mas é difícil ser diretor na planta. Tá? E os supervisores. Então, eu vou ver se no meu slide aqui, no próximo está dizendo o quê? Olha só. Está mais específico para você. Institucional, tem intermediário e operacional. Oi. Você pode, por favor, compartilhar essa tela para a gente poder ver melhor, por favor? Nossa, não está compartilhando? Achei que Tá aparecendo. Tá aqui. Está aparecendo agora? Tá? Não sei se está conseguindo ver. Para mim, está compartilhando. Para mim também, professor. Tá vendo aí, galera? Quem não está vendo... Para mim também está aparecendo. Está aparecendo? Tá, né? Sim. Sim, consegui agora, obrigada. Skill? Então, é porque eu coloco aqui, porque para mim fica ruim de ver para o pessoal aqui também. Então, aqui nós temos o quê? Quando a gente fala de nível institucional, a gente fala de nível estratégico. O que é estratégico? A gente falou do planejamento lá. Lembra do planejamento? Esse nível aqui faz o planejamento. Ele é estratégico, tá? Ele está lá em cima na empresa, fazendo essa estratégia. Para onde? Ele está dando a direção. Para onde nós vamos? Qual a estratégia? Esse cara aqui, ele é mais técnico, tático. Vou dar um exemplo. Num time de futebol, quem é o institucional? A diretoria, os cartolas. Quem é o intermediário? A comissão técnica, tá? Comissão técnica é o tático. Ou seja, tem o técnico, o preparador técnico. Eu não entendo muito de futebol, mas eu acho que é isso, tá? Eu vejo uma televisão. No Flamengo, por exemplo, o Renato, os seus assessores, tá? É o Renato, ele tem um assessor técnico, por exemplo, na falta dele, tem alguém que responde por ele, tá? E tem os operacionais. No caso do time de futebol, quem é o líder operacional? O capitão do time. Porque ele está ali jogando junto. Tá? Ele está ali jogando junto. Numa fábrica, quem é o operacional? Supervisor. Encarregado, por exemplo. Principalmente, tem o encarregado e abaixo do encarregado tem o chefe de turno. E geralmente é um operário que sabe operar e que ele também lidera todo mundo. Tá? Às vezes ele é um operador de ponte volante, por exemplo. Ele também opera ponte volante e ele toma conta dos operadores daquela região. Tá? Realmente ele joga junto com o time. Agora, a abrangência é global, envolvendo toda a organização, parcial, envolvendo uma unidade de organização, específica, envolvendo determinada operação ou tarefa.
a amplitude de tempo, longo prazo, curto prazo, médio prazo e a curto prazo. Isso aqui é tempo de ação, tá? Por exemplo, esse cara aqui, ó, de amplitude de tempo, porque o institucional, ele fala para a empresa. Você vê no jornal, você vê, gente, ó, tem uma meta de 2023 a empresa chegar nesse patamar. Então, o cara ele já planejou os próximos, sei lá, 5, 6 anos. Inclusive, eu falei um pouco para vocês na aula passada com relação a isso. Ele planeja os próximos 5 anos, 6 anos, 10 anos. É tão verdade, tá, gente? E sabe quanto é? Vocês sabem o que é payback? Payback, não? Ó, pay em inglês é pagar. Back é para trás, né? Pagar para trás. Payback é quando o retorno do capital volta. Então, é muito prático você ouvir payback no jornal ou numa revista, alguma coisa de business, você falar payback, tá? Por exemplo, quando é o payback? É o retorno do capital. Por exemplo, uma fábrica, vou dar um exemplo para você, a Land Rover, abriu uma fábrica, uma montadora aqui no Brasil, não abriu? Não abriu uma montadora? Quanto tempo? Pouco tempo? Aí você vai perguntar para o gestor dela, quanto tempo é o payback? Ele vai falar assim, por volta, sabe de quanto tempo, gente? De 15 a 20 anos. Para aquele dinheiro voltar todo, tá? Vai depender do tamanho da fábrica. Talvez essa não, mas essa deve ser uns 5, 6 anos. Vai depender muito da quantidade de vendas que ele vender. Mas, por exemplo, uma P100, uma fábrica do tamanho da CSN, é de 15 anos para cima. Ele volta o dinheiro, o capital volta para a organização, tá? Então, a empresa, ela gera lucro, não gera? O lucro pode ser feito o que com ele? Dividido entre os sócios, a gente chama de dividendos, anota aí para vocês. Dividendos, outra palavra que é bastante usada, dividendos, ou ele pode ser reinvestido. Então, vamos supor, a Land Rover teve, sei lá, 3 bilhões de dólares de lucro no ano. Ela pega 1 bilhão de dólares e distribui aos sócios, pega os outros 2 bilhões de dólares e gera uma nova fábrica para melhorar a operação delas. Agora mesmo saiu uma nova no imposto de renda, não sei se vocês viram no jornal, que está falando de imposto sobre dividendos. No Brasil, não havia nenhum imposto sobre dividendo. Agora, há um imposto sobre dividendo. Ou seja, se você compra ações da CSN e ela distribui, sei lá, você compra uma quantidade de ação que dê você um lucro de dividendo, né? Que é o lucro distribuído, tá? Então, lucro é igual a dividendo? Só que distribuído, tá? Então, o que eles dividem? O lucro. Agora, o dividendo pode ser todo lucro? Não necessariamente. Depende do regimento de cada empresa. Tem empresa, olha, é natural, é comum que as empresas elas trazem resultados trimestralmente, ou seja, a cada 3 meses ela te traz o resultado, o que aconteceu na empresa, se ela gerou lucro ou prejuízo. E quanto, o regimento também, quanto por cento do lucro ela distribuiu, tá? Ou seja, não necessariamente tem que ser 100%, tá? Isso tudo, gente, também, quando você abrir sua empresa, você tem que combinar com quem? Com sócios. Distribuição de lucro vai ser como? Mensal, trimestral, semestral ou anual? Então, você tem que determinar isso também. Quem determina?
instituição, aqui, ó, planejamento estratégico, determinação dos objetivos organizacionais. Está lá também, ó, organização, desenho da estrutura organizacional. Se não tiver outra coisa para baixo, eu vou dizer para vocês. O que é desenho de estrutura organizacional? Eu vou explicar aqui. É isso aqui, ó. Vou desenhar um pouco aqui da microcampo para vocês verem. O microcampo funciona assim, ó. Essa é a estrutura, ó. Nós temos aqui diretor, sócio. Aqui tem diretora da escola. Diretora. Aqui tem, abaixo do diretor, coordenador. Tem a supervisora, a supervisora. Aqui tem a ADM, administrador. Isso aqui que é a estrutura organizacional. Aí, por baixo daqui, do supervisor, tem divulgadores, telemarketing, equipe de externa de venda, tem todo mundo aqui para baixo. Da coordenação, tem os professores, tem a estagiária. Então, o Paulo é o coordenador. Então, o Paulo tem, por exemplo, aqui, o Paulo tem os professores, e o Paulo tem duas auxiliares, que ajuda ele no processo da coordenação e toda a estrutura. Isso, quem desenha isso, gente? São os diretores. Então, você vai abrir uma empresa, você tem que fazer isso aqui. Aqui está todas as funções que a empresa vai ter. Por exemplo, administração. O que é administração? Por baixo dela tem as recepcionistas. Olha só como é que é interessante, ó. Recepcionistas e o pessoal da limpeza. Tem o pessoal do financeiro também, de cobrança. Então, aqui, ó, aqui tem cobrança, recepcionista e o pessoal da faxina. Então, se o Paulo pode, o Paulo está aqui, tá? O Paulo está aqui, ele é coordenador. Ele determina, ele administra a empresa? Não. Ele determina qualquer coisa com relação a recepcionista? Não. A recepcionista tem um líder. Qual o líder dela? O administrador. Esse administrador responde a quem? Ao diretor. O diretor responde a quem? Ao diretor sócio. Então, essa cadeia organizacional aqui, ela é bem definida. E outra coisa, comunicação. Diretor sócio vem na empresa e fala com a administradora? Não. O diretor sócio vem aqui e fala assim, paga isso para mim, paga aquilo para mim, ele faz? Não. Ele faz para quem? Para a diretora. A diretora que determina o que vai ser pago ou não. Vocês estão entendendo? Eu sei que no meu ali está muito mais institucional vendo de livro, mas, na prática, isso aqui quem faz? Esse desenho estrutural da empresa, quem faz são os diretores ou os presidentes da empresa. Tá? Então, isso aqui tem que fazer quando, gente? Tem que fazer quando? Quando tem que fazer isso aqui? Quando você abrir a sua empresa? Fala aí, responde alguém, por favor. Planejamento. Esse planejamento. Isso é feito quando? Antes ou depois que a empresa abriu? Antes. Vocês entenderam? Antes. Baseado nisso, isso aqui é um documento? Professor, dá licença. Eu acho que tem mais alguém tentando entrar. Obrigado, Laura. Tem sim. Isso tem que ser feito quando?
antes da empresa abrir. Estão entendendo a importância disso? Sim. Antes da empresa abrir. Porque depois que a empresa abriu, a gente já não sabe qual a linha de comando, principalmente para melhorar o quê? Comunicação. Olha só. Com isso aqui, você organiza a comunicação, concorda? E a linha de comando. No Exército tem isso aqui? Tem, com certeza, gente. Na CCM tem isso aqui? Com certeza. Toda organização, toda empresa tem que ter isso aqui. Peraí, gente, mas e uma hamburgueria? Deveria, concorda? Quem é responsável pela limpeza? Não sei, não disseram isso na minha reunião. Aí ficou, aí você dá uma tá tudo sujo. Aí acha o cabelo dentro do negócio. Você está entendendo por que às vezes... lembra que eu falei para você? Se uma empresa não dá certo, e geralmente o que acontece é naquela planejamento, lembra disso? Organização, direção e controle. Há um erro naquilo ali. Isso aqui impede um dos erros. Por exemplo, a menina do financeiro, que faz a cobrança, que faz o contas a receber, ela tem que dar relatórios para quem? O administrador. E contas a pagar? Quem faz? O áudio está baixo, gente? Obrigado. Eu fico aqui. É porque eu estava em pé aqui, que vocês estão ouvindo. Melhorou agora? Não melhorou, né? Entenderam? Então, vamos pensar nisso. Vamos continuar aqui. Então, no próximo aqui, só para eu enxergar aqui. Vamos lá. Direção geral, política e diretrizes pessoais. Só o que está escrito está dando controle. Entendeu lá? Planejamento, organização, direção e controle, tá? Ou seja, na instituição, ela tem o seu dever de acordo com aquilo que eu falei para vocês. No intermediário, né, uma comissão técnica, né? Planejamento e alocação de recursos, desenho, departamento, estrutura das órgãos e de equipes e regras. Por exemplo, isso é a parte técnica. Quem faz a parte técnica, por exemplo, a elaboração técnica de todos os processos técnicos, é quem? São níveis intermediário. Ou seja, cara, você trabalha, por exemplo, dá um exemplo que eu já trabalhei. Eu já trabalhei na fábrica de uma panificadora nos Estados Unidos. Então, eu era um líder técnico, um líder intermediário. Ó, para quem gosta de ler, tem um escritor muito bom, que a maioria das pessoas, ela começa o livro como operacional, vai para o intermediário, para depois chegar no institucional, na sua carreira, tá? Geralmente, você entra numa fábrica, a não ser, mesmo sendo engenheiro, você é um engenheiro operacional. Depois, você passa para ser um engenheiro técnico. Se você for muito bem aqui, você sobe para essa cadeia de 5. Tem um livro que é muito bom de liderança intermediária, que chama Líder em 360 Graus, do John Maxwell. Líder 360 graus. Porque é o grande desafio do líder. Por quê? Ele está no meio. Ele tem que responder pessoas de cima e tem que responder pessoas de baixo. Ele tem gente do lado e tem gente do outro lado. É mais ou menos aqui a vida do Paulo. A vida do Paulo, ó, o líder como Paulo, o líder como administrador,
Do administrador tem gente por baixo dele, tem gente acima dele, tem gente do lado dele. Então, ele é em 360 graus, ou seja, tem gente para todo lado. Tem gente acima, tem gente do lado, tem gente do outro, tem gente embaixo. E como ele toma uma decisão, essa decisão afeta quem? Toda a organização. E às vezes afeta o cara que está em cima, afeta o cara que está embaixo, afeta o que está do outro lado, do lado de cá, e afeta do outro lado também. Então, é um grande desafio na liderança, é você estar aqui. Quando você está lá em cima, o desafio é outro. O desafio é outro. Porque não tem gente acima, concorda? Só tem gente para baixo. Então, tudo que você faz atinge quem? Então, abaixo de você. Se não tem gente de um lado, você não tem gente do outro. Entendeu? Até tem um meme na internet, que é como se fosse assim, tem uma parada dessa aqui, e aqui tem um urubu. Esse cara caga, vai cagar na cabeça de todo mundo, concorda? Esse cara que caga, o que acontece? O urubu, pensa no urubu, tá, gente? A gente não. O que acontece no puleiro? Imagina que você aqui é puleiro, ele vai só. Agora, imagine esse cara que esse cara operacional, o tanto de merda que ele recebe na cabeça. Vocês estão entendendo por que às vezes você está lá na empresa, lá na planta dela, você sente uma carga muito grande? É porque às vezes o troço está começando lá em cima já errado, começa a descer, 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 e você está lá embaixo assim, segurando essa pressão toda que está vindo lá de cima. Entendeu? Pois. Então, por isso que uma organização, ela tem que ser muito, realmente, a empresa ou a organização tem que ser muito, muito bem definida. E o operacional? O operacional faz planos? Faz. Mas lembra do outro? Em curto prazo. Ele não faz plano. O operacional, ele não faz plano daqui. Gente, você é um supervisor. Você faz plano para quando? Para esse da semana, para hoje, para daqui a um mês. Você não faz o plano daqui a 10 anos. Concorda? Então, fala assim, não, gente, daqui a 10 anos nós vamos estar... Não. Ele não faz plano para isso. Ele faz plano... Agora, ele segue um plano de uma empresa que tem um planejamento de 10 anos. Porque ele é um operacional, ele está seguindo. Entenderam essa diferença? Então, é muito importante entender isso. Ele é operacional. Então, você tem que saber muito quem você é na fila do pão, tá? Numa empresa. Quem eu sou na fila do pão? Não abraçar mais do que você pode entregar. Porque lembra, numa organização, lembra do puleiro, gente. Aonde eu estou? Às vezes você está lá na operacional. Aí você está recebendo uma pressão muito grande. Cara, sobe para você receber uma pressão mesmo. Porque se você não subir, você vai continuar recebendo essa pressão. Porque você está na base do negócio. O peso da pirâmide está sobre você. Lógico que você tem um peso distribuído para muito mais gente, claro. Agora, importante a gente falar também, quantas pessoas nessa linha de comando você pode ter? No máximo, adequadamente, gente, no máximo, 10 pessoas, tá? Então, vou estruturar isso aqui melhor para vocês. 10 pessoas que ele vê. Eu acho que você... não, você tem a ligação direta. Você tem... O pessoal ouviu aí em casa? Ouviu, né? Olha só, pessoal, vou desenhar aqui. Vocês estão me vendo aqui? Estão, né? Fala comigo, estão me vendo? Desenho aqui? Não dá para ver tudo, não. Dá para ver só metade de baixo. Então, eu vou desenhar aqui para vocês no próprio... Vai todo mundo ver, no mesmo slide. Professor, o senhor poderia olhar o chat da aula? Posso.
eu sei que fica um pouco complicado aqui para eu achar, mas vou olhar aqui. Chat, cadê? Não, é isso que eu vi. Não tem gente entrando aqui não, gente. É isso que vocês querem dizer? Ah, tá baixo o áudio. Melhorou agora? Fala comigo aí. Responde aí. Melhorou? Melhorou, né, pessoal? Aqui. É porque eu estava longe do áudio. Espera aí que... eu vou criar aqui um slide para ficar mais fácil. Fica mais lento, mas fica mais didático aqui. Então, vamos lá. Para ficar bem claro para vocês. Vamos lá. Esse quadradinho aqui é uma pessoa ou um departamento, tá? Aí você cria um outro quadradinho de baixo. Vamos lá. Eu vou ligar entre eles. Tá. É importante vocês entenderem uma coisa, que é importante você entender. E aqui tem um indivíduo, tá? Quantos indivíduos pode estar abaixo de você? Numa linha assim, olha. Abaixo de você, que você responde diretamente a você. Não, isso não é uma regra, mas é saudável. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então, é saudável. Isso aqui já é trabalho pra caramba, tá, gente? Se você está aqui e 10 pessoas estão ligadas diretamente a você. Eu administro sete empresas. Eu não tenho 10 pessoas ligadas diretamente a mim. Eu, como administrador, tá? Eu administro 7 empresas. Eu não tenho 10 pessoas ligadas diretamente a mim. Eu tenho menos. Por quê? Quanto menos, mais eficaz você vai ser. Vou dizer um pouco de mim aqui. Ó. Eu tenho, assim, eu tenho 3 pessoas e depois as outras são abaixo. Ó, vamos lá, eu vou abrir para vocês aqui. Como é que eu divido, por exemplo, a minha organização? Isso quem criou? Fui eu, né? Eu vou trabalhar. Então, olha só. 2, 3. Vou ficar mais claro aqui. Só para a minha organização, tá? Isso é a minha. Na minha, eu tenho eu e mais 3 pessoas abaixo de mim. Por exemplo, eu só tenho que... Só 3 pessoas têm que dar bênção para mim. O restante é bom dia, boa tarde, tudo bem. Só 3 pessoas. O restante, aí eu tenho a Maria Carolina, eu tenho a Simone e tenho a parte de Tamires, porque eu administro a escola aqui. Tá? Só essas 3 pessoas. O restante dessas pessoas, a Simone tem 5 pessoas abaixo dela, diretamente a ela. A Maria Carolina tem 4. E das 4 vão chegando as outras pessoas de baixo. Entenderam? Por exemplo, a supervisora de tele aqui, ela tem... A supervisora tem mais, deve ter uns 10 teles abaixo dela. Ela é supervisora de 10 teles. Tá? Mas, assim, por que a gente faz isso? Porque não é saudável ter uma pessoa com muita gente por baixo. Comunicação fica ruim,
o número de trabalho, porque a pessoa dá muito trabalho, principalmente lá em cima. Então, por isso que lá em cima, aí você fala assim, por que tem tanto cacique para pouco índio, né? Não tem essa impressão? Lógico, tem que ser muito definido isso, mas é importante você entender que não dá para você ser tudo numa empresa. Então, por isso, quando você vai abrir uma empresa, você tem que instituir isso, linha de comando, porque não você fica com tudo. Mas sabe o que faz? Sabe o que a pessoa faz? Quando ela está sobrecarregada? Ela deixa de dar o quê, gente? Resultado. Aí ela cansa. Aí quando ela cansa, sabe o que ela faz com a empresa? Ela fala, quantas vezes você ouviu falar assim, por que eu fechei? Não estava dando certo. Não estava compensando. Eu já vi essa frase várias vezes. Não estava compensando. Vocês já ouviram? Quem está aqui que ouviu essa frase? Seja justo comigo. Quem estava aqui que já ouviu? Não estava compensando. Por que você fechou? Alguém está querendo entrar, né? Peraí. Agora foi. Oi, gente, entrou? Conseguiu? Olha aí, está todo mundo aberto. Já ouviram essa frase aí, não estava compensando? Por que não estava compensando? Porque a pessoa geralmente fazia tudo. Agora, um erro também que eu vejo, como gestor, tá, gente? Eu não sou, mas o erro que eu vejo é a pessoa não saber aonde é, e vão responder esse erro não, que vai responder é o pai da administração, mas não está no lugar certo da empresa. Isso é muito importante, definir o lugar certo para a pessoa. Onde ela tem mais habilidade. Outra coisa também, eu sei que eu falo muita coisa, tem que você estar anotando, mas quem quer ser empresário de verdade, tem que saber isso. Tá? Gente, saber dividir funções. Outra coisa, tem uns testes hoje no mercado, que chama teste comportamental. Vocês já ouviram falar desse teste? Já? Então, isso é muito legal até quando você montar uma empresa, se você tiver sócio, faz um teste comportamental com sócios. Com isso, você vai saber se os sócios têm facilidade ou dificuldade em algumas funções, tá? De acordo com o comportamento dele, pela personalidade dele. Então, colocar o cara, a pessoa, para fazer a função que mais é adequada à personalidade dela. Tá? A minha esposa trabalha comigo. Ela trabalha em quê? A minha esposa, ela é controle. A minha esposa trabalha em controle. Por quê? Porque a personalidade dela é muito mais favorável ao controle. Então, ela trabalha com controle, com a parte numérica da coisa, com planilhas. Ela fica o dia inteiro ali no computador e não se sente entediada. A gente tem que falar para ela assim, pô, cara, acabou, vamos parar o trabalho, né? Vamos dormir, vamos fazer alguma coisa. Porque senão ela fica ali, ó, controlando. Toda a minha parte financeira, quem controla é ela. Sandra, é ela que manda? Ela que manda no seu dinheiro? Não. Ela não manda no meu dinheiro, mas ela que controla o dinheiro. Porque ela é muito mais capaz de controlar o dinheiro do que eu. Vou dar um exemplo para vocês. Pega uma planilha do cartão de crédito. Para onde foi o dinheiro que você gastou no cartão de crédito? Ela tem paciência para pegar cada item e colocar no seu lugar devido. Por exemplo, pagamos gasolina. Quanto você gasta de gasolina? Nós sabemos. Por quê? Maria Carolina, que é de controle, senta lá na lista do cartão de crédito e separa o que é de gasolina. Então, a gente sabe, por exemplo, qual é o consumo do meu carro, qual é o consumo do carro dela. Vamos viajar, qual carro que nós vamos? É melhor ir com o meu carro, porque o meu carro consome menos que o carro dela. Mas baseado em quê?
no controle prévio que ela já fez. Ou seja, não é no prévio. Eu gasto X. Vou dar um exemplo. Ah, peraí, nós temos uma meta de gasolina por mês. Gasolina é combustível em geral, tá? Uma meta para mim e uma meta para ela. Eu posso gastar, vamos lá, eu acho que eu gasto R$ 800 de combustível e ela gastar R$ 600 de combustível. Dinheiro pra caramba, né? Então, é a nossa meta. Aí, vamos supor que nós vamos viajar, eu gastei já R$ 450 e ela só gastou R$ 250. Qual carro você vai? Qual carro você iria, gente? Um que gastou menos. Ah, mas a meta dela é menor. E aí? Não seria melhor fazer, já que ela faz o controle, você sabendo quanto que você consome por quilômetro, saber qual que tem um consumo menor, independente do quanto que você já gastou? Então, o ideal é isso. Eliane, o ideal é isso. Fazer, saber qual que é o consumimento. Mas baseado na meta, aí tem outra coisa. Vamos supor, para ficar mais fácil a conta, tá? Obrigado pela sua informação. O certo seria isso, baseado no que você quer gastar. Mas nós estamos falando de meta. Eu tenho uma meta e ela tem outra meta. Nós temos que bater essa meta. E batendo essa meta, a gente bate a outra meta de controle financeiro. Concorda? Então, o que é importante? A gente entender assim, vamos supor que ela gastou só R$ 100. Falta ainda 500. Qual carro você vai viajar? Você viaja com esse aqui. Esse aqui pode até consumir mais. Mas você tem uma margem da meta maior. Entendeu? Vamos lá que você gaste R$ 200 para ir e voltar. Ainda você vai continuar com R$ 300 para você gastar no resto do mês. Se eu gasto os R$ 300 aqui, eu já fiz o quê? Falta R$ 50 para a meta. Eu vou ultrapassar essa meta aqui. Não importa se o consumo é menor ou maior. Eu vou ultrapassar essa meta. Se eu ultrapassar essa meta aqui, vai acontecer o quê? Eu vou gastar mais dinheiro no final do mês. Entendeu? Porque eu já passei da meta. Então, para cada coisa, nós temos uma meta. Por exemplo, nós temos uma obra. Na nossa obra tem uma meta mensal. Nós não podemos gastar mais do que aquilo mensal. Mas, Sandro, e o pedreiro? Não considero. O pedreiro já está dentro da meta. Tá? Por exemplo, eu gasto do pedreiro R$ 4.000 por mês. Supor, tá? Eu só posso gastar R$ 12.000 por mês na minha obra. Só o dinheiro que eu tenho. Ah, não tem mais, Sandro. Não importa, gente. Isso que é isso aqui que você, como nos níveis, você tem que entender. Não importa se eu tenho mais dinheiro. Se eu tiver mais dinheiro, o que vai acontecer? Eu vou gastar mais. Se eu gastar mais, a obra fica o quê? Mais cara. Então, você tem que entender isso. Na meta, eu gastei R$ 4.000 pedreiro. Quanto eu posso gastar de material? 8.000. Mas, peraí. Então, eu tenho que fazer o cronograma da obra para que eu gaste 8.000 de mão de obra. Como que eu posso fazer? Parcelando, comprando parcelado algumas coisas, comprando à vista outra, concorda? Depende do crédito que você tem. Vocês estão entendendo? Isso é gestão, gente. Isso que faz, baseado na nossa aula de hoje. Quem faz? Plano, todos fazem. Mas o plano operacional é aquele plano diário. O plano organizacional é aquele que começa lá de cima. Tá? Entenderam? Ficou claro aqui para vocês? O que é institucional, o que é operacional, o que é intermediário e o que é operacional? Então, eu não sei se você trabalha, onde você está. Sandro, eu estou no operacional. Mas isso aqui é de liderança, tá, gente? Nós estamos falando de liderança. Nós estamos falando de operador, não, tá? De líderes.
Primeira pessoa que você tem que se tornar é um líder operacional. Se você fazendo um bom trabalho operacional, você passa a ser um líder técnico. Sendo um ótimo líder técnico, você pode chegar a institucional, sendo um líder de diretor ou até um presidente da empresa. Então, vamos falar do Steve Jobs de novo? O Steve Jobs começou onde? Hã? Operacional. Por quê, gente? Era ele e o Steve Jobs e o Steve também o outro. Steinberg, não é? Osberg. Acho que é Osberg, o nome do cara. Mas é Steve também, Steve Osberg. Acho que é isso o sobrenome, tá? Se não for perto disso, tá? Os dois montaram uma empresa para fazer computadores, tá? Computadores Apple. Eles eram o que no começo da empresa? Operacional. Mas eles eram o técnico também? Eram. Institucional? Também. Aí eles venderam, a Apple cresceu, vendeu, parece que fez um contrato de $50 mil, foi o primeiro contrato deles. Aí eles começaram. Vocês sabiam que o primeiro presidente da Apple, depois sabe quem o Steve Jobs contratou para ser presidente da Apple, depois que a Apple deu um boom? Era uma coisa pequena ainda, mas já estava. Ele buscou o presidente da Pepsi. Ele pegou um presidente de uma multinacional e contratou para ser presidente da empresa pequena dele. Gente, olha a visão. Lembra da visão que eu falei para vocês? Como que um cara vai e contrata um presidente de uma multinacional para ser presidente de uma empresa pequena que ele tinha? Olha a visão dele como era criada. Quanto custaria um presidente de uma multinacional? Ele estava disposto a pagar. É tão interessante, ele também foi capaz de vender a ideia do presidente da Pepsi, de sair da Pepsi e trabalhar para ele. Porque ele não tinha, ele tinha a visão de uma empresa grande, mas ele não tinha todos os procedimentos de uma empresa grande. Ele precisava de alguém que já sabia fazer. Então, olha só como que o cara pensa grande e dá passos grandes. Pessoas melhores que você. Exatamente. Contrate pessoas melhores do que você. O Steve Jobs não tinha esse medo. Então, eu falei bastante disso para vocês, mas quais a gente já falou bastante isso aqui, mas vou repetir, está aqui no meu slide por alguma razão. Quem é o administrador? O administrador é o responsável pelo desenho de uma ou mais pessoas dentro de uma organização. Isso a gente já falou, baseado no que eu disse aqui. Todos nós desenhamos, só que depende do nível. Onde você está e qual o nível da organização que você está. Tá? Ele obtém resultados através de sua organização e de pessoas que nelas trabalham. Habilidades do administrador são técnicas, conhecimentos específicos, humana, relacionamento interpessoal e conceitual, visão a longo prazo. Nós já falamos de outras palavras, mas está definido aqui. Conhecimento técnico. É muito legal você montar um negócio que você conheça tecnicamente o produto. Tá? Não monte algo que você não reconhece. Vou dar um exemplo de um amigo. Amigo não é amigo. Ele é um colega. Um colega. Ele vendeu uma casa lá no Rio de Janeiro, no Passaredo, uma casa, um condomínio muito legal no Rio de Janeiro, e montou por R$ 1.800.000. Ele falou assim, ele trabalhava com boates.
Ele era dono de boate, no Rio de Janeiro. Ganhou muito dinheiro, mas passou para crente, aí como crente não podia ter boate. Vendeu as boates, e com o dinheiro de uma casa dele, ele quis montar, sabe o quê? Uma padaria. Investiu 1.200.000 numa padaria, e o que aconteceu com a padaria? Chuta aí, gente. O que aconteceu? Quebrou, gente. Quebrou. 1.200.000. Ele perdeu 1.200.000. Por quê? Ele é padeiro, por acaso? O pai é padeiro, a mãe é padeira, o avô é padeiro. Quem é padeiro na família dele? Ninguém. Ele era dono de boate no Rio de Janeiro. Ele entende pagode, música, bebida. E agora é evangélico, não quer mais fazer isso. Tinha muito dinheiro, mas não tinha tanto, porque quem é dono dessas coisas gasta muito. Mas tinha as casas dele. Aí ele vendeu uma das casas para montar uma padaria. O que aconteceu? Quebrou. Por quê? Ele não é padeiro, não conhece padaria. Se bobear, tomava café numa padaria, achou que aquilo dava dinheiro. Então, voltando aqui para você administrar um negócio, abrir seu próprio negócio, tenha primeiro. Se você não é o conhecido técnico, tem que ter alguém técnico, tá? Vou falar da empresa de um amigo meu, que abriu a Ortopride, todo mundo conhece, tá? Ele é dentista? Não, mas tem um sócio dentista. Doutor Toshio, Fábio Toshio, é dentista. Já tinha uma clínica dentária. A parte humana, quem faz? É ele. Ele é bom nisso. E a parte conceitual? Não é ele. Ele trouxe o irmão dele, que tinha MBA, não sei aonde lá, e ele fez toda essa parte conceitual. Ou seja, para trazer uma visão a longo prazo da empresa. Vocês entenderam por que o negócio deu certo? Hoje ele tem quase 200 lojas abertas. Mas por quê? Porque ele fez a coisa certa. Ele não era o cara técnico. É engraçado agora. O cara técnico já está com eles ainda? É sócio da empresa? Não, ele comprou a parte do cara técnico. Por quê? Porque ele tem outros técnicos que trabalham para ele. Só que o dono da parte técnica levou 25 milhões na história. Não, como é que o negócio é diferente, gente? Ó, o cara técnico entrou porque era dentista, porque conhecia, porque sabia fazer. No final, ele já não representa mais para o negócio. O cara vai falar, agora comprar sua parte. 25 milhões o cara técnico levou. Foi vantagem para o cara técnico? Foi, gente. Ele não saberia fazer isso tudo junto, sozinho. Ele ia ser dentista, e dentista ganha 25 milhões. Mas chega uma hora que você não serve mais para o negócio, o cara vai comprar a tua parte. Você vende se quiser, se não quiser, você não vende. Mas ele vendeu, porque não é melhor, não? Se você construir um negócio em 10 anos, alguém oferecer 25 milhões, você não vende, não? Eu vendo, tranquilo. Não é não? Você vai fazer o que depois? Está fazendo sentido o que eu falei? Não, vocês entenderam? Por que o cara parou de trabalhar? Por que você venderia o seu negócio com 25 milhões? Simplesmente, gente, olha só. Agora vem uma aula extra aqui para vocês, tá? Uma visão extra. Eu vou desenhar, vou desenhar aqui no meu slide aqui, que fica legal para o pessoal de casa. Estão me ouvindo? Então, né? Sim. Galera, vamos lá. Eu vou tentar, tá? Vou tentar. Tentar não, acho que dá para fazer. O círculo aqui. Nós vamos dividir esse círculo em 4. Esses parâmetros aqui que a gente tem que entender, ó. É isso mesmo, obrigado.
Vamos lá. Na vida de vocês, na minha, nós temos... Gente, isso aqui vale... É uma coisa que vale US$ 1 milhão, tá? Pode me agradecer se vocês nunca ouviram falar isso aqui. Mas tem gente que pode já ter ouvido falar. Lucas Hilda. Tenta isso, cara. Olha, 4 parâmetros que a gente faz. Por que o cara vendeu o negócio por 25 milhões e saiu do negócio? Porque assim, a gente começa aqui, ó. A gente começa nesse parâmetro aqui, no começo da vida da gente, aqui a gente é empregado. Aqui a gente é empregado, tá? Como empregado, o que a gente faz? Trabalha muito, ganha pouco, não é? Mas é o começo da vida. Se você seguir esse parâmetro aqui, você vai estar bem. Você passa para... Se você quer ser um empreendedor, qualquer que seja, você passa para esse nível aqui, ó. É o nível do autônomo. Aqui, você não tem salário, mas você tem pessoas trabalhando para você. E com isso, você tem muita gente trabalhando para você, e com isso você ganha parte do dinheiro que essas pessoas ganham. Gera lucro. Tem uma média aritmética que cada pessoa que trabalha para você, você pode ter de R$ 1.000 a R$ 1.500 de lucro. Tá? Por pessoa. Se você tem uma organização com 100 pessoas, você pode ter de 100 a 150 mil reais de lucro. Então, no caso aqui, tem muita gente trabalhando para você, concorda? Depois, você vai para esse estágio aqui, ó. Você deixa de ser autônomo, passa a ser empresário. Aqui você tem dinheiro, e você tem gente trabalhando para você, mas você tem organizações, empresas trabalhando para você ganhar dinheiro. Você trabalha muito? Trabalha aqui, gente? Trabalha aqui? Trabalha aqui? Trabalha. Aqui você tem mais liberdade de trabalho. Você é empresário. É empregado, autônomo, empresário. Aqui você trabalha como empregado. Você trabalha muito? Tem hora para entrar, hora para sair. Aqui, como autônomo, você trabalha muito, produz, mas tem gente trabalhando para você. Aqui você tem liberdade para produzir, mas você trabalha. Mas aqui, no último estágio, você já não trabalha mais. É investidor. Quem trabalha agora? Aqui. Tem trabalho, gente? Tem. Você e outros. E aqui, quem trabalha? É o dinheiro que trabalha. Não é você mais. Quando você se torna investidor, quem trabalha para você é o seu dinheiro. Você coloca o dinheiro para trabalhar. Então, nesses 3/4 da sua vida profissional, você trabalha pelo dinheiro. Se você fizer tudo direitinho, depois o dinheiro vai trabalhar para você pelo resto da sua vida.
Então, por exemplo, esse cara que eu estou falando dele, não sei, né, se tem gente que conhece aí, mas ele já está nesse estágio. Quando ele vendeu a empresa por 25 milhões, e agora? O que vai acontecer? Ele não trabalha mais. Então, para ele é bom? O que você acha? Bom ou ruim, gente? É bom. Por quê? Acho que depende muito. Você quer trabalho ou não? Se você gosta do que você faz, você vai trabalhar. Mas... Gente, vamos lá, hoje vai encerrar. Presta atenção, neste momento agora ele é investidor. É o dinheiro que trabalha para ele. Ele não precisa mais trabalhar. Ele só pode investir em ideias. Investir o tempo em ideias, em empresas, mas não precisa trabalhar. O próprio dinheiro gera dinheiro para ele. Não é colocar o dinheiro no... Gente, não é colocar o dinheiro na cadeia de poupança, não. É colocar o dinheiro para trabalhar para você. Até a cadeia de poupança é válida, mas ganha muito pouco. Então, ninguém faz isso hoje, principalmente hoje. Quem tem 25 milhões e trabalhou, ganhou esse dia de 25 milhões trabalhando, não coloca na cadeia de poupança. Ele gera passivos para ele, né? Ou seja, ele gera investimentos passivos. O que é passivo? Porque ele não trabalha mais. Ele não precisa trabalhar. Santos, você precisa trabalhar? Eu preciso trabalhar? Eu preciso. Se eu trabalhar, se eu não trabalhar, vai cair dinheiro na minha conta? O que vocês acham? Vai. É o suficiente para sobreviver o resto da minha vida? Não. Então, isso é a independência financeira. É quando o dinheiro trabalhando para você gera a quantidade de dinheiro que você precisa para sobreviver a vida que você quiser viver. Lógico, se eu quisesse viver uma vida bem simples, né? Eu teria dinheiro para viver uma vida simples. Tá? Mas não para a vida que eu quero viver, eu não tenho dinheiro ainda. Por exemplo, eu quero viajar para a Europa, eu quero fazer opção de coisa, e ainda não estou nessa história que o dinheiro vai me dar as condições para fazer isso. Eu tenho que trabalhar. Então, vocês entenderam? Fez sentido aqui para vocês? Ó, aqui isso tudo trabalho. Então, quem não gosta de trabalho, não vai chegar aqui. Ah, Sandra, mas na internet dá. Gente, trabalho pra caramba também. O cara chegar aqui dá trabalho pra caramba. Vai ser blogueiro pra você ver. Fica lá 24 horas trabalhando na internet, pra ver se não é fácil. Não é fácil. Ele tem dinheiro para parar de trabalhar? Não. Vai fazer a mesma coisa. Ele é autônomo. Ah, ele ganhou 5 milhões. Ele vai fazer o que com esse dinheiro? O dinheiro é ele. Ah, o YouTube é venda passiva. Se o seu canal tiver 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, vai cair dinheiro de todo mundo em sua conta. Por quanto período? Depende. Até aquele canal ser... Agora, se você não trabalhar, o canal faz o quê? Ele cai. Ele vai caindo, vai caindo, vai caindo. Daqui a pouco não tem mais visualização, você não vai ganhar mais nada. Entenderam? Então, tudo é trabalho. Chega aqui, você não precisa trabalhar mais. É o dinheiro que trabalha para você. Aí você só precisa ter assessores financeiros. Só isso. Entenderam? Valeu a aula de hoje. Então, onde eu quero chegar? Aqui. É o meu objetivo de vida. Eu não quero depender da aposentadoria do Bolsonaro. Entendeu? Não quero depender nada do Bolsonaro, nem da aposentadoria, nem de nada. Entendeu? Teve uma live, a pessoa fala, pô, eu cheguei na... Depende do que você quer. Depende. Eu entendi sua pergunta. Depende do que você quer. Você quer, por exemplo, 3 mil reais, você ganhando 3 mil reais por mês, pelo resto da sua vida, é um valor legal? Uma aposentadoria de 3 mil pelo resto da sua vida, é legal? Isso não é difícil.
Né? Com 3 casas de aluguel você consegue isso, mas você só vai viver com 3 mil, né, filho? Você não vai poder, né? Você vai viver limitado. Vai depender do que você quer. Quanto mais você quiser fazer, maior vai ter que ser sua renda passiva. Concorda? Agora, a mesma coisa, eu quebrei a perna, não posso trabalhar mais, o governo te dá um salário mínimo. Pô, isso foi legal. Você só tem 25 anos, você já está aposentado pelo resto da sua vida com salário mínimo. Será que isso é alguma coisa legal de uma vida que você só tem uma? Eu acho que não, tá, gente? A aula já acabou. Mas ó, só para complementar, vou falar uma historinha dos meus filhos. Eu tinha problema com meus filhos, os meus 2 que estão nos Estados Unidos. Eu falava para ele assim, tá bom, o pai não vai cobrar nada de vocês mais. Vou dar R$ 1.500 pelo resto da vida de vocês. 1.500 para cada um, vocês fazem o que vocês quiserem. Nunca mais falo um A com vocês vão viver onde vocês quiserem, vai fazer o que vocês quiserem, vou trabalhar o resto da minha vida para dar R$ 1.500 para vocês, para cada um. Vocês querem? Não, pai, quero não. Ah, tá bom, então vamos estudar. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos fazer isso. E vou cobrar de vocês, resultado. Entendeu? Porque é isso que eu falei para eles. Vocês querem? Não, quero não. Mas o 1.500 você tem que fazer tudo, tá? Você tem que comer, você tem que beber, você tem que fazer tudo. O problema é de vocês. A única coisa que eu vou trabalhar é para dar o dinheiro para vocês. E para mim ia ser vantagem, lógico. Eles gastavam mais que isso. Só que eles não percebem. Então, presta atenção, é isso que eu falo para vocês. Vocês têm que saber para onde vocês querem ir. Quer ser empresário? Vai trabalhar. Quer ser investidor? Não vai trabalhar. Mas isso leva tempo, tá, gente? Mas lembra disso? Você quer ser quem na empresa? O operacional ou o institucional? Quem aí, pessoal, vocês querem ser na empresa? O pessoal que ainda está na aula ainda. O institucional ou o operacional? Todo mundo quer ser institucional. Então, leva tempo. Tem que pensar a longo prazo. Fechou? Obrigado pela presença de vocês. E acabou que não deu tempo de eu dar a parte dos 7 P's do marketing, mas semana que vem eu já trago ele na planilha para vocês, tá? Aí eu vou terminar esse slide também. Já quase acabou. Fechou, gente? Obrigado. Obrigado pela lista. Tem gente já mandando lista no grupo. Boa noite para todos. Desculpa a brincadeira, qualquer brincadeira que eu fiz aí, tá? E grande abraço para vocês. Professor. Obrigado. Até na próxima quarta. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Meu professor, boa noite. Boa noite, queridos. Obrigada. Tchau, professor. Boa noite. Professor. Obrigada, professor. Maravilhosa aula. Até Obrigado. semana que vem. Boa noite. Falou, tchauzinho. Professor, Oi. o senhor poderia